Saudações alvinegras, meu nome é Celcinho, esse aqui é o nosso canal Botafogo Sem Mimimi. Eu já te peço para se inscrever no nosso canal, ativa o sininho da notificação, compartilha os nossos vídeos e dá like, muito like, like a linguagem do YouTube. É assim que o nosso canal vai ter aquele crescimento graças à sua participação, graças à sua interatividade, graças a seu like. Lembrando que aqui nós só fazemos um conteúdo por dia e aqui nós só falamos do Botafogo. Bom, primeiramente, deixa eu pedir desculpas a você, porque eu não fiz o vídeo no sábado, né? E nem ontem eu fiz o vídeo pré-jogo. Passei mal, não consegui fazer os vídeos e, por incrível que pareça, só melhorei um pouquinho na hora dos jogos, né? Quando foi ainda na parte da manhã, eu vejo muitos jogos, né? E eu vi o Manchester City, eu vi alguns jogos do campeonato inglês. Depois dormi, botei o relógio para despertar ali e acordei na hora do jogo do Botafogo, mas ainda passando um pouco mal. Mas depois melhorou e eu consegui ver o jogo tranquilamente. E hoje eu estou de volta aqui para o nosso vídeo, né, para o nosso dia a dia. Já estou bem melhor e aí estamos aqui. Bom, hoje é o nosso vídeo pós-jogo. O Botafogo ontem foi a Salvador, lá no estádio do Barradão, né? Chamado Barradão, apelidado Barradão. Tem o nome lá, não sei que é lá, Barradas o nome, mas é chamado Barradão. É o estádio do Vitória. E o Botafogo ali empatou de 0-0 com o Vitória. E aí eu falo para você, né, torcedor, é muito difícil hoje, e aí, repito mais uma vez, né, temos que aproveitar este momento. Agora já faltam 5 rodadas, né? Estão faltando 5 rodadas. Então é período de observação, cara. É observação para saber quem vai manter, quem vai sair, quem vai, entendeu, ser ali substituído e como vai ser o projeto, né? Dentro desse projeto, o que já está sendo feito, né, para 2026. Você sabe, eu já coloquei aqui jogadores que poderiam servir ao Botafogo, que poderiam estar disponíveis. Então, cara, é hora de fazer esse planejamento com mais velocidade, mais assertividade, né? Saber logo o que vai ser feito, porque ontem o jogo foi lamentável, foi um jogo melancólico. Até falando com o meu filho, eu falei, poxa filho, esse é o problema do Botafogo. É que às vezes nós temos um time, né? Ontem o David Ancelotti, ele conseguiu repetir a escalação, a escalação ele foi repetida, mas essa escalação ela não é tão forte como deveria ser, ainda faltam posições características ali de um grande time. Para ser um grande time, o Botafogo é somente um time bom, é um time bom, de bom a razoável, não é de bom a ótimo, é de bom a razoável. Essa é a verdade do Botafogo. Mas ontem ele conseguiu, e eu falando com meu filho, poxa, nós ainda precisamos de 2 pontas, com todo o respeito, Santiago Rodrigues e Tuco Correia são excelentes jogadores para a reserva. Correto? Para a reserva. O jogador, para ser titular ali naquela função, ele tem que entregar mais. Ele tem que entregar assistências, ele tem que entregar gols. Ele não pode ser tão falho nas finalizações. Né? Ontem nós tivemos ali exemplo ali, ó, o time do Mirassol. Você vê aquele garoto Gabriel, o Gabriel, né? Não é nem garoto, ele já é antigo. Ele já jogou no Flamengo lá em 2000 e não sei o que lá. Você vê, ele faz muito gol. É um jogador cirúrgico. Ele chega ali e faz. E complementa. E conclui a jogada com êxito. Não estou dizendo que o Botafogo tem que contratar o Gabriel. Estou falando que num time, para o time ser assertivo, para o time brigar por conquista, o Mirassol está subindo agora, né? Subiu agora, já tem uma vaga garantida na Copa Libertadores. Para o time ter ser cirúrgico dessa forma,
precisa ter jogadores assertivos, precisa ter jogadores que sejam contundentes. Então o Botafogo ainda sofre disso. O Savarino melhorou, mas ainda não é o protagonista. O Savarino nunca foi protagonista. Então precisamos ter um protagonista. Então eu já fiz, inclusive, indicações da linha, da espinha dorsal do time, né? Um grande goleiro, precisamos de um grande goleiro. O Léo Link não é o goleiro de ponta, aquele que... O goleiro, ele precisa ser como... Eu vou colocar como o John, os goleiros do Botafogo. O John, o Jefferson, né? Qual tipo de goleiro que eu falo? Cara, é aquele goleiro que defende a bola. Quando ele defende a bola, ele já parte para o limite da grande área para acionar o contra-ataque. O contra-ataque muitas vezes tem que partir do goleiro, como era o Lucas Perry, né? Então, o Léo Link não tem essa capacidade. Eu acredito que o Neto também não tenha essa capacidade, apesar do Neto ser bem melhor do que o Léo Link. Mas nós precisamos de um goleiro que tenha essa característica de acionar rapidamente os jogadores de linha de frente, de retirar da frente da sua área os jogadores de defesa. Entendeu? Os jogadores de defesa, eles têm que ter a confiança no goleiro, de modo que à medida que o goleiro defenda a bola, eles já saiam rapidamente para ocupar espaços mais à frente, linhas à frente, né? Vamos colocar assim, linhas à frente. Então quem fazia muito isso era o Jefferson. O Jefferson obrigava os laterais a já partir em velocidade pro ataque. O Lucas Perry obrigava, o John fazia isso. Entendeu? Então o Botafogo precisa de um goleiro assim. Aí tu vê um bom zagueiro pelo lado direito. Apesar do Barbosa ter jogado muito, está sendo o melhor jogador do Botafogo. É o Barbosa. É o melhor jogador do Botafogo, é o Barbosa. Está jogando muito pelo lado direito, com perna trocada. Então precisamos disso. Precisamos de um volante mais marcador para fazer um revezamento de Marlon Freitas e Danilo. Não pode ser o Newton. Tem que ser um titular. Aí quem vai dividir a rotatividade? Quem vai dividir a rotatividade é Newton, o Danilo, Marlon Freitas e esse volante. Ora joga Danilo e Marlon Freitas. Ora joga o volante e o Danilo. Ora joga o volante e o Marlon Freitas. E assim por diante. Então nós precisamos temos que ter um camisa 10 definidor. Entendeu? Precisamos um nível Arrascaeta, um nível Matheus Pereira. Sem isso não tem time. Precisamos de um centroavante matador. O Arthur Cabral, pelo valor que ele foi contratado, vai permanecer, mas tem que permanecer na reserva. Se ele está numa fase de adaptação, vamos esperar que na próxima temporada ele esteja arrebentando, porque aí ele vai disputar a posição com o jogador que vai vir para ser titular. Porque no momento ele é um reserva. O Cris Ramos nem para reserva serve. O Mastriani nem para reserva serve. Me perdoa, torcedor botafoguense. Mas essa é a realidade do Botafogo. Jefinho não serve nem para ser reserva. Me perdoa, torcedor do Botafogo. Me perdoa, não serve para ser reserva. Não serve. Matheus Martins, Natan Fernandes, esse pessoal tem que melhorar muito. O Natan Fernandes não teve nem oportunidade de jogar. Mas pelo que eu vi, o pouco que eu vi, só corre e chuta. A melhor partida dele foi contra o Vasco lá, que ele entrou pelo meio do ataque e recebeu uma bola na frente, perdeu um gol e depois fez outro gol. Então, o Botafogo ontem, apesar de ter repetido a escalação, não conseguiu furar a defesa do Vitória. Por quê? Por falta de competência. Não conseguiu, veja bem, não conseguiu fazer
furar o bloqueio da defesa do Vitória e não conseguiu sequer levar perigo. Sequer levar perigo. Teve uma ou duas bolas, uma bola parada do Barbosa na trave, uma outra bola que também foi o Barbosa que perdeu. E mais nada. E mais nada. Não teve um chute do Savarino perigoso, não teve um chute do Tuco Corrêa perigoso, não teve um chute do Santi Rodrigues perigoso, não teve um chute do Arthur Cabral perigoso, não teve um chute do Jefinho perigoso, não teve um chute do Mastriani perigoso, não teve um chute do Crijamo perigoso. Não teve nada. Não teve nada. Olha quantos jogadores entraram em campo para nenhum deles fazerem nada. Absolutamente nada. Enquanto nos times que estão à nossa frente, os jogadores que entram produzem. Aí você fala, mas o fulano perdeu. Cara, mas às vezes, como eu falo, cara, é melhor perder uma e ganhar uma do que tu empatar duas. Deu para você entender? Ganha uma e perde uma. É melhor do que empatar duas. Então, é assim que você tem que ver o campeonato. Ah, não perdemos, estamos invictos. Porra, você está invicto, mas só empata. Não ganha de ninguém. Você só empata. Enquanto que o cara vai ganhando uma, perdendo uma, ganha uma, perde uma, tem mais pontos do que você, porque ele ganha. Enquanto você ganha 2, ele ganha 3. Com um jogo, com a mesma quantidade de jogos. Você ganha 2 pontos, ele ganha 3. Perde 3, mas ganha 3. Você perde 4 e ganha 2. Correto? Então, é por aí que a gente vai avaliando o Botafogo. Então, o Botafogo ontem não fez nada. Mais uma vez, a questão de leitura, né? A leitura do treinador. Cara, é incompreensível, cara, a postura dele à beira do campo. Você tá entendendo? Você não vê ele chamar a atenção do jogador olha, eu vou falar para você aqui. Você pode ir lá, se você tem algum jogo gravado, alguma coisa no seu aplicativo, naqueles aparelhos de gravação, né, da Sky, da Vivo TV, Claro TV, essas TVs aí, se você tem esse jogo gravado, vai lá e pega. Aí você observa toda vez que apareceu a figura do Ancelotti. Cara, é sempre a mesma coisa. Ou a cabeça baixa, ou a mão no queixo pensando, ou andando para um lado para o outro sem falar nada com ninguém. Não fala nada com ninguém. Ninguém chega perto dele. Cara, ninguém chega perto dele para falar alguma coisa. Os auxiliares dele ficam lá sentados no banco vendo um vídeo, igual eu estou vendo aqui o meu celular, minha tela do celular para gravar o vídeo. E eles ficam vendo, ó, tem uma sobrancelha aqui, tá legal, ó, essa sobrancelha. O que tu acha daquela sobrancelha ali, ó? Ó, o Mastriani, então, o cara tá com a camisa para fora do calção. Eu acho que é isso que eles ficam vendo ali. Tu tá entendendo? O cara, eles ficam vendo ali, porque o cara não levanta e vai lá, meu irmão, olha só, assim, sabe? Como você vê o auxiliar do Fernando Diniz, você vê o auxiliar do Felipe Luiz, você vê o auxiliar do menino lá, Abel Ferreira, você vê o auxiliar do Zubeldia, você vê os caras do Zubeldia, meu irmão, eles são loucos igual o treinador, meu. Eles são loucos, todos eles ganham cartão vermelho, o cara fica ali igual o Sampaoli, fica andando para um lado e para o outro, e xinga e chuta um copo, e o cara tá lá, cara, cabeça baixa, olhando para cima, olhando o jogo. Tu tá entendendo? Não tem reação nenhuma, ele com relação ao jogo, entendeu? Tipo assim, olha só, tem uma expressão que diga, cara, você não é frio nem quente, você é morno, e porque você é morno, o desejo é te vomitar. O importante é você ou ser frio ou ser quente, né? Ou você é frio ou você... Vocês se lembram do Zagallo? Vai ter que me engolir! Eu?
Se lembra do Muricy? Meu nome é trabalho, aqui é trabalho. Tu tá entendendo como é que é o negócio? Jogador é bem pago, tem que fazer a sua função. É isso aí, filho. É isso aí. É assim que eu quero o Botafogo. Eu acho que é assim que você quer o Botafogo. Tu tá entendendo? O treinador que chega e, meu irmão, olha só, aqui não tem negócio de dívida aqui, dívida aqui. Vocês vão estar colocando em risco o meu trabalho. Então ou vocês vão estar comigo, ou vocês vão estar cada um por si. Ou vai ser cada um por si. Aí eu vou tirar um, vou tirar outro, vou tirar um, vou tirar outro, para defender o meu. Eu quero defender o meu. Tu tá entendendo? O cara tem que chacoalhar o time. O cara tem que chacoalhar a equipe. Então o Botafogo ontem, cara, entrou com o mesmo time, John, o Léo Link, Vitinho, Alexander Barbosa, David Ricardo, Alex Telles, Danilo e Marlon Freitas, Santi Rodrigues, Savarino, Tuco Correia e lá na frente o Arthur Cabral. Mas não conseguiu, cara. Não conseguiu fazer nada. Não conseguiram fazer nada. Não teve jogador que tentou jogar uma jogada individual. Não teve jogador que tentou fazer um arrasto para dentro da defesa. Não teve. Não teve uma jogada em velocidade dos pontos, porque os nossos pontas realmente não tem velocidade nenhuma. Né? Não tem velocidade nenhuma. Se você viu ontem o gol do Flamengo, o Carrascal, como recebe uma bola do Arrascaeta e vai, né? E vai, fez o facão pelo lado direito, ainda podia passar por Bruno Henrique, que estava livre do lado de fora, mas finalizou para gol. Você está entendendo? O Bruno Henrique esperto no detalhe do zagueiro atrasando a bola mal pro goleiro, o cara entrou e finalizou. Eu não estou comparando aqui. Eu não quero que o Botafogo tenha jogadores do Flamengo, não. Eu até queria. Entendeu? Uma vez o cara até me matou. Eu falava, cara, Bruno Henrique é melhor do que o Júnior Santos. O cara queria me matar. Tu não é Botafogo, tu é safado, não sei o que lá. Eu fui sair do grupo. Por isso que eu tenho meu canal. Aqui no meu canal eu falo, você vai lá no comentário, pode me xingar, mas a gente não vai ficar discutindo. Né? Não vai ficar batendo boca, porque eu vou te tratar educadamente e você vai entender que é a opinião. Entendeu? Então, Botafogo nessas circunstâncias, depois entrou o Newton, entrou o Jefinho, entrou o Cris Ramos, entrou o Cuiabano, né? E, cara, não conseguimos fazer nada. Não conseguimos dar um chute a gol. Não conseguimos preparar uma jogada para que surgisse uma finalização. Essa foi a realidade do jogo de ontem. Bom, então, essa é a análise do nosso pós-jogo, correto? O time, apesar de ter mantido a escalação, não conseguiu produzir. Não conseguiu sequer levar perigo, tá? Aí vamos aguardar mais uma data FIFA, né? Mais um período aí de 15 dias de treinamento. Eu espero que não dê folga, cara. Não pode. Às vezes lá no meio falaram, né, várias lives, não, é bom ter folga porque os jogadores estão estafados. Cara, agora não tem estafa porque é uma competição só, é uma competição, correto? Uma competição, e não tem como, cara, o cara tá estafado com sobrecarga de trabalho. Não tem como, é inadmissível isso. Aí vai hoje dá 5 dias de folga, não. Folgou, jogou no sábado, folga domingo, segunda, amanhã já se reapresenta. O time é mal treinado. Dá pra ver que o time é mal treinado. Os jogadores não conseguem executar as ideias do treinador. O time é mal treinado. Então precisamos aí trabalhar nesse sentido. E sem negócio de folga, cara. Sem negócio de folga. Tá? Porque não é possível. O time não está apresentando um jogo de qualidade para ter folga. Tem que ter trabalho. Faz trabalho lá no auditório, com vídeo. Não precisa botar o cara lá sacrificando o cara fisicamente. Mas vai lá, tem que sacrificar o cara intelectualmente. Meu irmão, tá vendo? Por que não deu certo? Porque é assim.
Eu vi o Zubeldia consertar o posicionamento do cara como o cara tinha que ficar. Não, de lado assim não, de lado para cá. É isso que é treinador mesmo. Não, você tá posicionando errado, cara. Não é desse lado, é desse lado. É assim que eu quero o treinador do Botafogo. Bom, mas então esse é o nosso vídeo. Você sabe que eu prometi e vou fazer. Essa semana, a partir de amanhã, é lógico, nós vamos começar a trazer aqui algumas opções. Goleiro, lateral direito, lateral esquerdo, zagueiro pela direita, zagueiro pela esquerda, volante, meia de ofensivo, ponta direita, ponta esquerda, centroavante. Ah, porque o Botafogo não precisa de tudo isso? Cara, mas você vai escolher dentro daquilo que eu vou te apresentar, você vai fazer seu comentário e vai escolher aqueles que você achar que seria melhor. Depois eu posso fazer até a minha escalação. Vocês devem lembrar que eu fiz uma escalação assim com o Rocher, né, aquele goleiro do Internacional. Rocher, Vitinho, eu queria o zagueiro... agora não me recordo, o Alexander Barbosa pela esquerda e o Lucas Esquivel, porque o Cuiabano vai embora. Lucas Esquivel, você deve lembrar disso. Depois eu botei lá o Ascaciba ou aquele Sousa do Racing, né? Ascaciba, Sousa e Danilo. Aí lá na frente, botei pela ponta o Gabriel Peck, vocês devem lembrar disso, não sei se vocês se lembram. Botei Gabriel Peck, botei inclusive é muito caro esse jogador, que eu já conheço há muito tempo, desde que ele era do Bahia. O menino que tá, o Talisca, né? E o Montoro. Botei lá o Montoro. É o único que serviria para ser titular no Botafogo. E lá na frente eu botei vários. Alex Arce, que tá lá no Independente Rivadavia, Alex Arce. Tinha o menino Marcos Leonardo. Tinha o que é do Independente Del Valle lá, o maluquinho lá, o Cláudio Spinelli. Aí eu botei vários lá, centroavante, motivo lá para você escolher. Você deve lembrar que eu fiz isso. Aí eu vou fazer de novo a minha escalação ideal dentro desses jogadores que eu captei ali na minha pesquisa, ok? Então, vamos ficando por aqui. Um grande abraço. Saudações alvinegras.